Olá, professores! Hoje nós vamos falar sobre a lição 5. Somos perseguidos, mas não abandonados. O nosso texto-chave é 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e versículo 9. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. O nosso texto, nossa leitura bíblica, fica em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 16, onde vai nos mostrar como aquela igreja de Tessalônica tinha prosperado mediante tamanha perseguição que eles tinham sofrido. Essa lição 5, ela avançando um pouco mais, a gente já está no capítulo 2, nesses versículos 13 ao 16, a gente vai vendo que a gente vai fazendo uma exposição, nós vamos fazendo uma exposição e vamos avançando capítulo a capítulo, texto a texto, e assim praticamente a gente vai fazer durante toda a revista, passando por praticamente tudo que a carta aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses diz para nós. Essa é uma lição um pouco importante porque nós vamos ter umas tiradas da ideia de perseguição para o nosso tempo, que é um pouco diferente da perseguição que nós sofremos, e um pouco mais abrangente do que nós falamos na primeira lição. Quando nós falamos na primeira lição, nós tocamos no assunto da perseguição que Paulo sofreu, e por isso que ele sai de lá. Quando os judaizantes eles vão atrás por não acreditar ou querer descredibilizar a mensagem de Paulo, então Paulo sai durante a calada da noite. Nesse caso agora, nós vamos falar da perseguição para a igreja. Paulo já tinha saído de lá, Paulo já estava longe, e a igreja continuou sendo perseguida, tanto pelos de dentro quanto por pessoas de fora. O primeiro tópico vai nos mostrar, somos perseguidos desde os primórdios, e aqui nós vamos tirar algumas coisinhas que acabam às vezes passando na nossa mente, a gente acaba esquecendo pelo fato de nós vivermos hoje teoricamente sem nenhum tipo de perseguição e sim, com certeza, sem nenhum tipo de perseguição física. Mas nós precisamos entender que desde sempre a igreja ela é perseguida. Desde sempre a igreja ela sofre uma perseguição pela palavra a qual ela prega. Durante um período de tempo, essa perseguição foi exclusivamente dos judeus. Os romanos não se preocupavam em perseguir o cristianismo, porque Cristo era apenas só mais um Deus como qualquer outro. Depois de um tempo, sim, os romanos começam a perseguir também, depois de determinado imperador entrar e colocar essa lei, principalmente quando ele se autodeclara César, e os cristãos não vão adorar esse César como uma ideia, como até uma simbologia que a gente traz de lá da Babilônia, quando ele queria também ser Deus e também não se prostraram, a igreja também não se prostrou muitos anos depois, mas também durante muito tempo pelos judeus, pela palavra que pregava e que ia contra todo aquele judaísmo. Então os judaizantes, eles eram os ferrenhos perseguidores do evangelho. E é mais ou menos esse contexto, como a gente já conversou sobre a igreja de Tessalônica. Quem eram as pessoas que tinham perseguido essa igreja? Eram esses judaizantes. Nesse primeiro tópico, nós vamos ver que desde esses primórdios, a nossa igreja, a igreja a qual nós acreditamos que foi fundada por Cristo, essa igreja ela sofre perseguições tanto psicológicas quanto físicas. Para refletir da lição, é uma frase de Tertuliano que diz assim: o sangue dos mártires é a semente da igreja. É importante a gente tirar um ponto legal daqui, é que às vezes pode parecer um pouco contraditório. E eu recebo muitas dessas perguntas, às vezes, de pessoas que vêm falando sobre isso, ou que têm dúvidas em relação a isso, de como que nós podemos pregar uma palavra de paz, amor, esperança, sendo que o que gera essa palavra muitas vezes é perseguição, morte, dor. Então, como que nós podemos entender como uma palavra que tem outros fins causam isso daqui? Então, é um ponto legal. Tem um livro que é esse livro aqui, ó, O Evangelho segundo Jesus Cristo, do José Saramago. Ele é um ateu e ele vai separar um capítulo desse livro apenas para listar nomes, um capítulo inteiro desse livro, apenas para listar nomes de pessoas que teoricamente morreriam por esse evangelho. Ele vai fazer uma crítica muito grande ao cristianismo ao dizer assim que não é possível, assim como essa indagação que eu coloquei para vocês, que vocês acreditem em uma mensagem onde tantas pessoas morrem por ela. Não é possível que esse Jesus a qual teria vindo para nós, ele tenha feito
uma mensagem que fizesse que os seus adeptos fossem tão perseguidos e perdessem tantas vidas dentro de todo esse evangelismo que o evangelho colocou. Então, ele não conseguia entender isso. Ele não conseguia fazer com que isso fosse tão racional. Olhando pelo lado racional, ele olhava, não é possível, peraí. Vocês estão me dizendo que essa mensagem é de esperança, de paz, de amor, que uma pessoa veio e já teve que morrer por vocês, uma coisa que já é um pouco contraditória, mas além de morrer por vocês, muitas pessoas têm que morrer por ele para que essa mensagem seja aceita? Então é uma crítica que ele faz. A lição ainda vai colocar que, para ele, soava como loucura, como Paulo vai colocar ali em 1 Coríntios 1.18. Para Tertuliano, essas mortes desses mártires significavam raízes e crescimento, e para nós, esperança. Nós olhamos para o que eles sofreram, nós olhamos para o que eles passaram e temos esperança que, por essa mensagem que chegou a nós, um dia Cristo irá nos buscar e nós estaremos com Ele eternamente. O ponto é por que, então, se nós fôssemos responder José Saramago, o porquê que nós temos totalmente uma mensagem de paz, amor e esperança, e ao contrário disso, ou o reflexo disso, em muitas sociedades, em muitas aldeias, em muitas cidades, tanto antigamente quanto hoje, o resultado foi morte, dor e sofrimento, perseguições. O ponto é que, desde o começo, nós viemos dizendo, desde a primeira lição, a importância de a palavra ela ser de Deus e não de homens. Então isso era uma importância muito grande. Todos queriam tratar essa palavra que é pregada por Paulo, essa palavra que nós pregamos hoje em dia, essa palavra que chegou até nós, essa palavra que está escrita. Todos tratavam essa palavra como se fosse uma palavra dos homens. Esses eram os principais ataques que Paulo recebia antigamente. E isso fazia com que as pessoas tentassem descredibilizar essa palavra por ela ser uma palavra pregada por um homem. E nós vamos continuar vendo, e nós vimos principalmente nas primeiras lições, que essa palavra ela não é apenas a palavra que Paulo pregava, e sim essa era a palavra de Deus. Que sim, Paulo era o instrumento para pregar essa palavra, mas que essa palavra era a palavra de Deus, e essa era o principal peso dessa palavra, era a palavra do próprio Deus. Então nós trouxemos uma palavra grega, vocês lembram no começo, que dizia assim que essa palavra vinha da ideia de dinamis, a ideia de um poder, como se o próprio Deus estivesse potencializando essa palavra quando nós a pregássemos para as pessoas que escutavam. Então, essa palavra que nós estávamos conversando desde o começo das primeiras aulas, vamos conversar sobre ela durante todas as lições dessa revista, é essa palavra que gera esse confronto entre a ideia que ela está pregando e o reflexo que ela traz. O ponto é o quê? Tem uma frase muito conhecida, e às vezes essas frases são usadas por pessoas totalmente meio ignorantes para dizerem que elas são muito ruins, mas elas querem mascarar isso, que é: a verdade muitas vezes dói. E essa frase, ela é real. Muitas vezes a verdade ela não é fácil de ser dita, muitas vezes a verdade ela vai causar consequências quando você dizer ela, e muitas vezes ela pode doer realmente, mas ela precisa ser dita. O ponto é claro que existem pessoas que dizem isso só porque elas são estúpidas, na maioria das vezes, e elas falam que ela tem que dizer a verdade em assuntos que elas não foram convidadas. Mas trazendo essa frase, esse clichê para dentro da nossa lição, nós pensamos o quê? Se essa frase ela incomodar pessoas, as pessoas vão automaticamente rejeitá-las, e também, além de rejeitar essa frase, vai rejeitar pessoas que aceitarem essa frase. Então pensa, a palavra de Deus, ela é a verdade. Ela não é apenas verdade como palavra, mas ela é a própria verdade, Jesus Cristo. Então essa palavra, por ser verdade, ela não está em um ramo, em um lugar onde você pode falar assim, bom, eu preciso que ela seja provada para mim ver se ela é verdade. Não, ela já é verdade. A palavra que nós pregamos, ela já é propriamente dita a própria verdade. Então, nós não temos esse critério, vamos dizer assim, nós podemos estudar, examinar as escrituras, mas nós não recebemos essa palavra com dúvidas. Eu costumo dizer para os alunos, às vezes eles dizem assim, olha, eu queria saber, uma pessoa convertida vai chegar em você e vai dizer assim, bom, eu quero saber até quando eu posso me batizar, porque eu não quero me batizar agora.
Eu estou em dúvida. Ou se não, outros tipos de pergunta sobre fé e obras, enfim, sobre muitas coisas. E eu costumo dizer para os meus alunos, dizer assim, olha, pense, se nós lemos a Bíblia, nós vamos ver que determinadas questões, elas não são de pessoas que se converteram de verdade. Vou te dar um exemplo. Se nós formos olhar para o batismo, em nenhum momento da Bíblia nós vamos ver pessoas querendo postergar o seu batismo. Muito pelo contrário, essa evidência da fé é automaticamente pedida por eles. Nós vamos ver pessoas falando assim, olha, tem um lago aqui, eu já posso me batizar agora? Pessoas que aceitam a Cristo e já são batizados no mesmo momento. Por quê? Porque não são questões que afligem essas pessoas que acabaram de receber esse evangelho. Por que é esse ponto? Porque determinadas dúvidas ou determinadas indagações que vêm para nós, que nós recebemos das pessoas de fora, elas não representam sempre dúvidas que teriam pessoas que realmente receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador. Uma pessoa que recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador e tem a certeza e tem a convicção de que Ele é seu Salvador, ela não fica em dúvida se ela vai se batizar nas águas ou não. Vocês compreendem? Então, essa ideia da verdade que confronta, essa ideia da verdade que muda, é a ideia também que vai fazer com que essa verdade seja perseguida. Por quê? Porque amor, paz, esperança não são, por mais que pode parecer, mas não são tão aceitas no nosso tempo. Se nós formos olhar, é muito normal que o amor pregado pelos cristãos seja totalmente contrário ao amor que é pregado pelo mundo. Se nós formos olhar, é muito normal que a esperança pregada por cristãos seja uma esperança parecida com o que as pessoas encontram no mundo. E nós também, a paz é a mesma coisa. Então, algumas características, elas mudam quando a gente pula um muro para o lado de lá. Então, lá eles olham isso de uma maneira, aqui nós olhamos de outra. Então, quando nós chegamos numa pessoa e dizemos assim, bom, deixa eu falar para você, você está desempregado, seu pai morreu, seu filho não está falando com você, enfim, a gente lista um monte de coisas, mas a gente pega e diz assim para ele, mas vamos orar para que Deus traga paz para o seu coração. Para o mundo, essa paz não existe. Para o mundo, a paz é simplesmente a ausência de provação. Para o mundo estar em paz, é um mundo sem guerras. Para o cristão estar em paz, é um cristão que tem paz independente da situação que passa. Então percebe como a maneira como é para nós não é a maneira como é lá. É claro que eu não estou querendo fazer um dualismo, isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus. Não, porque nosso Senhor, o nosso Rei, Ele é Rei de todo o universo. Então essa ideia de santo e profano, como a gente às vezes coloca, acaba diminuindo muito a obra de Cristo e colocando Ele dentro de uma caixinha como se Ele fosse apenas nós. Mas é um ponto a se considerar que todas as maneiras como nós expomos, a esperança, o amor, a paz, elas vão entrar em confronto com esse mundo porque eles não estão preparados para essa mensagem. E por isso que Paulo vai colocar, voltando a esse versículo mais uma vez, que o nosso evangelho é loucura para os de fora. Porque não faz sentido para eles. E quando esse evangelho é colocado e eles entram em confronto com a realidade que eles têm, automaticamente esse confronto faz com que eles se sintam ameaçados por essa palavra. Aí você pode dizer, peraí, então a palavra de amor, paz e esperança pode dar um tom de ameaça? Não um tom de ameaça como às vezes a gente enxerga de nós condenando pessoas, não isso. Mas a própria palavra vai causar nas pessoas o confronto que nem sempre elas querem ser confrontadas naquilo. A ideia de pecado de estimação, a ideia de eu não quero tocar nessa ferida, esses tipos de frases, elas nos mostram minimamente essa coisa de a gente não querer confrontar tudo que esteja conosco. E o Evangelho vai fazer isso, o Evangelho vai fazer esse confronto. O Evangelho não vai perguntar em nenhum momento se você concorda com o que ele está te dizendo, se você concorda com o que ele está pondo para você, se você concorda com os preceitos que ele está te apresentando, ele só vai te dizer, é essa a verdade. E cabe a nós... É claro que esse processo, o Espírito Santo está no meio, nos convencendo de que aquilo é verdade e que a nossa vida não é a nossa vida fora de Cristo não é uma vida boa.
não é uma vida correta, não é uma vida certa. Então, mas mesmo assim, cabe a nós, quando recebemos essa palavra, nos confrontar e acreditar nela, e ao acreditar nela, nós deixarmos para trás uma vida pecaminosa que nós podemos ter. Então, o fato de, como Paulo vai colocar, todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus, para uma ideia de que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a gente sai daqui desse pecado que nos dá a condenação eterna para crer nesse Filho que veio e ter uma vida com ele a partir disso. Esse é o confronto que faz com que o evangelho seja perseguido. O confronto de dizer não, a sua vida não está correta. O confronto de dizer não, o que você está dizendo, o que você está fazendo, e não com as palavras. Não estou dizendo de nós chegarmos em uma pessoa não cristã e dizer assim, olha, você vai para o inferno. Não é isso que eu estou querendo dizer para você. Estou querendo dizer para você é que a própria palavra, ao ser exposta, vai causar, através do Espírito Santo, o confronto de que ele está tendo uma vida que não agrada aos moldes do Senhor. E esse confronto é que causa perseguição. A palavra de Deus, essa verdade que vai ser exposta por Paulo, que foi exposta pelos Tessalonicenses e fizeram com que eles fossem perseguidos e que às vezes faz com que nós sejamos perseguidos e também lá em países mais asiáticos, mais orientais, também faz com que eles sejam perseguidos e mortos ainda em nossos tempos por isso, é a ideia de que toda a palavra de Deus, quando ela é pregada genuinamente por um homem de Deus e também com o Espírito Santo sendo agente daquela pregação, ela vai causar um confronto e que nem sempre as pessoas querem serem confrontadas por aquilo que escutam. E isso gera perseguição, e foi isso que gerou a perseguição para Paulo. Paulo, como nós vimos nas lições anteriores, Paulo, a palavra que ele pregava tinha veracidade. As pessoas viam que elas geravam frutos, pessoas mudavam, eram pessoas melhores, pessoas doavam as coisas que tinham para os pobres, e nós víamos cada vez mais, além dos milagres, além de outras coisas, nós víamos cada vez mais que isso era verdade, aquilo já se apresentava como verdade, que foi necessário que as pessoas começassem, os inimigos, começassem a atacar Paulo, a pessoa de Paulo, para poder descredibilizar essa palavra, porque ela em si já se provava verdadeira. E é isso que vai causar esse espanto que José Saramago não entendeu. É isso que vai causar esse espanto que muitas pessoas não entendem. Como que ela pode causar perseguição se você está pregando sobre paz, amor e esperança? O espanto que essas pessoas têm é sem entender que essa paz, essa paz, esse amor e essa esperança são totalmente genuínas, mas que entram em confronto com a paz, a esperança e o amor que o mundo acha que tem. E quando entra em confronto, nem todas as pessoas gostam de ser confrontadas. Então isso fazia com que a igreja fosse perseguida, isso faz com que nós sejamos perseguidos. Nesse mundo caído, como está na lição, pelo pecado, dominado pelo pecado, onde a salvação não entra na equação, uma mensagem como o evangelho não tem lugar. Então, precisamos entender isso. Nós somos evangélicos, nós seguimos o evangelho, nós acreditamos em uma pessoa. Mas nesse mundo, esse evangelho não tem lugar. E para nós não sermos perseguidos, nós precisamos não pregar o evangelho. Mas se nós pregarmos o evangelho, não tem como eu te mascarar isso. Perseguido você vai ser. Não perseguido hoje no nosso país, vamos colocar onde nós vivemos. Não perseguido fisicamente, mas outros tipos de perseguição você vai ter sim. E é muito importante nós termos essa certeza. Se eu prego o evangelho, eu sou perseguido. Mas, assim como eu disse de indagações que não fazem sentido para um cristão genuíno, essa equação, ela nunca é pesada quando nós acreditamos e quando nós temos certeza na pessoa que morreu por nós e na mensagem a qual nós pregamos. Você nunca vai ver um missionário dizendo assim, peraí, eu não vou porque eu realmente estou com muito medo de ser perseguido. Por quê? Porque essa equação que nós estamos colocando, pregar é ser perseguido, essa equação ela só vai fazer sentido quando nós olhamos de fora. Porque a pessoa que está dentro da equação, ela assim, não, tudo bem, para mim é pregar. Perseguido, tudo bem, para mim é pregar. Então, para nós cristãos é muito difícil tocarmos nesse assunto, porque muitas pessoas não querem ser perseguidas, mas precisam ter a certeza que se forem expor o evangelho, vão ser perseguidas. Eu estava vendo um testemunho esses dias de uma pessoa, e ele estava pregando em um outro país, e ele
recebeu muitas ameaças de morte e ele escreveu uma carta para sua futura esposa, né? Dizendo que, se despedindo dela, porque provavelmente pudesse ser que ele morresse naquele lugar. Porque aquele lugar não estava aceitando o evangelho, estava perseguindo ele, dizendo... O evangelho estava criando raízes em determinados lugares, e ele queria estar lá para conseguir fazer essas raízes prosperarem mais, mas ele era perseguido por essas raízes que já tinham se formado. E ela recebe aquela carta de uma despedida, e a pergunta que fica no ar é, se ele sabia que ele poderia morrer por aquilo, não faria sentido ele sair de lá? Não era, o correto não era ele deixar aquele lugar? Mas igual eu estou dizendo para você, essa equação não faz tanto sentido para quem está dentro. Quando nós vamos expor o evangelho, nós sabemos que nós vamos contra muitas coisas da nossa época. Mas isso não é um problema para nós quando nós temos certeza na mensagem que nós pregamos. O evangelho salva e é o único meio de sairmos das trevas desse mundo. Aqueles que morreram por causa da palavra sabiam disso e aguardam para nos encontrar quando o nosso rei vier nos buscar. Então, o primeiro tópico vai nos trazer essa ideia de nós somos perseguidos mesmo pregando uma mensagem de paz. E nós somos perseguidos porque essa mensagem de paz ela é verdadeira e essa mensagem de paz confronta o mundo e ao ser confrontado eles nos perseguem. Então, para nós fica a lição. Ok, nós vamos ser perseguidos se nós pregarmos o evangelho. Mas também tem a missão, como o Tertuliano diz, o sangue dos mártires é a semente da igreja. A nossa paz, a esperança e o amor que nós pregamos, eles realmente são verdades. Então, mesmo que nós sofremos perseguições, que para nós é muito menor do que em outros lugares do mundo e do que já foi para a igreja, a paz, o amor e a esperança ainda são mensagens verdadeiras para nós. No segundo tópico, nós vamos ver que a igreja de Tessalônica, após essas considerações sobre perseguições, e tanto nos tempos anteriores como nos nossos tempos, a igreja de Tessalônica ela sabia que ela ia sofrer perseguição. Aí você pode perguntar, como que ela sabia? E aí a gente até volta um pouco no que a gente acabou de dizer sobre as pessoas que recebem esse evangelho genuíno, a perseguição para eles é alguma coisa que vem junto com esse evangelho, uma atitude que ela tem até noção que vai acontecer, mas que isso não o afasta do fato de ela querer expor esse evangelho. E, gente, é claro que esse expor esse evangelho, professores, eu não estou dizendo só a pessoa que pega a Bíblia, para em algum lugar e prega o evangelho. Estou dizendo em uma vida cristã, uma adaptação a uma vida cristã. E tinha 3 pontos que deixavam muito claros, e está aí no seu segundo tópico, deixavam muito claros que essa igreja ela tinha certeza que seria perseguida. O primeiro ponto era, o evangelho que eles receberam se baseava em um Deus que tinha sofrido. Então, peraí, eu vou aceitar um evangelho, pense comigo, professores, eu vou aceitar um evangelho onde o principal desse evangelho é um Deus que sofreu por ele. Então, tipo assim, para essa mensagem chegar em nós, para que tivesse veracidade nessa mensagem, para que nós pudéssemos receber essa mensagem, foi necessário que o próprio Deus morresse. Então, tem um livro que se chama O Deus Crucificado. A ideia de um Deus que encarnou e que morreu por essa mensagem, que morreu para que nós pudéssemos receber essa mensagem, era o foco daquele evangelho. Então, quando a igreja de Tessalônica foi receber aquilo, ela já recebeu dizendo, peraí, eu acho que também não vai ser tão fácil para mim, porque se para o próprio Deus foi necessário morrer, para mim não deve ser tão simples. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o apóstolo que mostrou, ou que evangelizou e que pregou essa mensagem, esse evangelho para aquela igreja, é um apóstolo que tinha sofrido em todos os lugares onde ele passou. Então, um Deus que morreu, um apóstolo que sofre diariamente por expor essa mensagem. Então, olha aí, primeiro e segundo pontos muito nítidos de que aquela igreja, se aceitasse aquela mensagem, seria perseguida. E a terceira é que todas as igrejas que receberam a mensagem desse apóstolo, essa aqui é acachapante. Se Tessalônica ao olhar aquilo vai falar, nossa, real. Todas as igrejas que receberam a mensagem desse apóstolo foram perseguidas, coisas não seriam diferentes. Então, quando eles olharam o histórico daquela mensagem que estava chegando àquela cidade, era um Deus que morreu,
Um apóstolo que sofre para pregar e uma igreja e igrejas que sofreram por aceitarem essa mensagem. Esse era o escopo que chegou para Tessalônica. Aí chega Paulo para expor essa mensagem e eles acreditam nessa mensagem, totalmente convencidos pelo Espírito Santo e têm a certeza, a plena certeza que seriam perseguidos. E esse é um ponto que, voltando para o que a gente falou no tópico passado, as pessoas que aceitaram o Evangelho de Cristo, as pessoas que estão com certeza daquilo que creem, elas não vão ter dúvidas que vão ser perseguidas, mas isso não vai impedir que elas exponham o Evangelho ou que elas vivam daquela maneira. Se eu fosse dar um exemplo assim, muito chulo, as orientações que a Bíblia nos dá em relação à sexualidade são muito atacadas durante a nossa vida aqui e nós vamos ter uma lição específica sobre isso. Essas orientações são muito, muito atacadas aqui. E o ponto é que elas são atacadas, por mais que nós não pregamos sobre isso, por mais que nós não sejamos militantes sobre como nós agimos na nossa vida sexual ou vamos agir na nossa vida sexual perante o que a Bíblia apresenta para nós. Mas só o fato de vivermos isso, só o fato disso ser verdade para nós, o mundo não aceita. Então vocês percebem que esse tipo de perseguição, esse confronto que essa mensagem vai trazer, ela não deriva só de uma pessoa que prega essa mensagem com a Bíblia como se fosse um pastor, um pregador, um missionário. Não, não é isso. Viver essa mensagem traz perseguição para nós por ela ser tão confrontante. Então a igreja sabia que ela seria confrontada ao acreditar naquela mensagem. E ela, ao acreditar naquela mensagem, sabia que os de fora iriam persegui-los. Então, eles não tinham dúvida sobre isso, mas eles não tinham noção de que os de dentro iriam persegui-los. E é isso que acontece com a igreja de Tessalônica. Os de dentro também perseguiram a igreja. Então, olha isso. Você vem de uma vida totalmente idólatra. Você acredita, você aceita o evangelho. Você, a partir disso, você tem uma mudança, uma metanoia de vida, como nós viemos tratando durante as outras lições. E, em determinado momento, você é atacado pelas pessoas de fora que não aceitam que você mude de vida, que não aceitam que você tenha uma nova cosmovisão do que é o mundo, e não aceitam você. A sua nova criatura não é aceita. Mas você, às vezes, não entende que essa também pode ser uma perseguição que seja interna, como aconteceu na igreja de Tessalônica. Ellen White vai colocar uma coisa que eu achei uma sacada muito legal. Presta atenção, professores, em como ele consegue exemplificar de uma coisa que vai ser muito real para nós, porque eu estou falando de São Paulo, de Santo André, nosso ministério. E em São Paulo é uma coisa muito doida. Que em São Paulo você acorda e tá 10 graus. Aí quando dá 10 horas da manhã tá 20 graus. Dá 3 horas da tarde tá 60 graus. E quando chega às 6 da tarde tá menos 2. Ou se não, você acorda, tá aquele sol lindo, do nada tá chovendo, aí do nada tá frio. São Paulo é muito, muito assim, quem mora aqui sabe disso. E Ellen White vai ter uma sacada em relação a isso, ele vai dizer assim, ó, durante boa parte do dia, o sol é escaldante, e essa é a vida do crente. De repente, tudo se altera. Quando menos esperamos, o céu se fecha e aquela luz natural dá lugar a um horizonte cinzento. O que ele está dizendo dessa comparação para a vida do crente? É que, às vezes para nós aceitamos esse evangelho, nós mudamos de vida, nós agora temos uma vida nova, e nós começamos a ver esse sol escaldante, essa luz que nos ilumina, essa luz que nós andamos e nós olhamos para aquilo e nós conseguimos enxergar tudo. A ideia de C.S. Lewis, que ele vai dizer assim, crer no cristianismo assim como acredito no sol, não só porque vejo o sol, mas porque com ele vejo todas as outras coisas. Então a gente está nessa pegada quando nós recebemos esse evangelho, e do nada, o sol some. O tempo fica cinzento, e só é prova, provação, perseguição. É mais ou menos isso a vida do crente. As pessoas brincam ainda, minha mãe brincava muito assim comigo, acho que talvez já brincaram assim com você também, professor. Tipo assim, não fala que tá tudo bem, porque do nada Deus manda uma prova para ficar provando você.
porque a brincadeira, a ideia de que o crente ele não vive uma vida totalmente pacífica nesse mundo. Muito pelo contrário, ele é constantemente perseguido e atacado. Esse dia ensolarado, do nada vira um dia com nuvens muito carregadas. De uma pessoa que te ama, é uma pessoa que vira seu inimigo porque em determinado momento uma mensagem que você falou feriu ela no sentido de confronto. E a partir dali ela já fica mais para trás, ela não quer conversar com você da mesma maneira. E isso aconteceu com a igreja de Tessalônica ao ser perseguido pelos de fora e pelos de dentro. Mas assim como aconteceu com eles, a luz que ilumina, a fé que nós temos em Deus, em Jesus, também é combustível para passar em momentos onde o sol não aparece. E Tessalônica, ela perseverou, a igreja perseverou totalmente na perseguição, mesmo não conseguindo ver o sol, mesmo o apóstolo não estando perto, mesmo com todas essas coisas que fariam com que a mensagem talvez não fosse tão aceita, que a mensagem talvez fosse totalmente rejeitada depois de um tempo, fosse abandonada. Isso não acontece porque eles permaneceram firmes. E essa firmeza parte da fé naquela mensagem de paz, amor e esperança, que causa confronto, mas que ainda continua salvando. Nenhum lugar em um mundo, desde sempre, onde a salvação não tem lugar, é isso que nós entregamos para as pessoas. Nós entregamos essa salvação sabendo que ela vai fazer um confronto, mas acreditando que o Espírito Santo pode convencer. O último ponto para a gente considerar aqui é a ideia da palavra que nós estamos pregando ser uma palavra de vencedores. E aqui, não vou dar de coach, só quero deixar uma coisa para nós refletirmos. Às vezes nós pensamos que nós estamos entregando uma palavra que vai sim causar confronto nas pessoas e que nós oramos para que ela consiga vencer essa batalha. A ideia de que a palavra vai dar artimanhas para vencer uma batalha. A batalha, talvez entre abandonar o mundo, talvez sim, ela pode ser real. Mas o ponto é que essa mensagem é uma mensagem de vitória. Nós não estamos pregando uma mensagem para a pessoa assumir um lado e a partir do momento que ela assumiu esse lado, ela ter mais força em uma batalha contra o pecado e contra o mal. Não, nós estamos pregando uma mensagem onde o ápice da batalha foi em uma cruz onde Cristo já venceu. Então a mensagem que nós pregamos não é para a pessoa assumir um lado da história, é para ela assumir o lado vencedor, o lado que já venceu a batalha. Então quando nós pregamos o evangelho para uma pessoa, nós não estamos querendo dar mais armas para ele batalhar, é para ele vir participar da vitória. É para ele vir participar de alguém que já venceu, para ele vir conhecer o vencedor, para ele vir conhecer o verdadeiro rei. Então é muito bom a gente ter esse ponto na nossa cabeça, é que a gente, vamos ser perseguidos, mas nós não estamos enfrentando uma batalha onde tem o risco de nós perdermos. Isso não acontece com o evangelho. Nós talvez podemos entrar em batalhas, podemos traçar guerras, sim, mas essas batalhas já foram vencidas. Essas batalhas, essas guerras já foram findadas. Cristo já venceu na cruz e nós somos participantes dessa vitória. Então, ao expormos o evangelho, nós podemos sim ser confrontados, nós podemos sim, as pessoas podem vir querer guerrear contra nós, mas nós já estamos do lado que venceu. Eu sempre lembro daquele versículo quando Deus vai colocar para Moisés e vai dizer assim, hoje eu proponho para você bênção e maldição, vida e morte. E é como se Deus colocasse uma questão do Enem e ele nas alternativas ele colocasse o X assim bem do ladinho onde você tem que colocar. E ele vai falar assim, hoje eu coloco para vocês bênção e maldição, vida e morte, mas escolham a vida. Ele coloca as questões e dá a resposta. Escolham a vida. Quando nós vamos expor esse evangelho, nós estamos dizendo, tudo bem, eu entendo como isso é confrontante, mas se você estiver desse lado, eu estou te dando a certeza, esse é um lado de vencedores. Esse é um lado de pessoas que podem sofrer por esse evangelho, mas que vão receber Cristo de volta, Cristo vai vir nos buscar, porque Ele já venceu e nós somos participantes dessa vitória de uma guerra que nós ainda nem traçamos. E é muito gratificante nós sermos convidados a estar em um lugar, em uma festa de uma vitória que não fomos nós que batalhamos por ela, mas sim Cristo. Nós somos convidados a sermos participantes de uma vitória, de uma guerra que a gente não guerreou. Mas sim, essa é uma mensagem de vitória.
Por último, para finalizar, nós vamos ver aí no último parágrafo do último tópico alguns livros que nos dá ferramentas não apenas para recebermos nesses ataques, essas perseguições e ficarmos em paz, mas também de contra-atacarmos. Nós somos atacados em muitas circunstâncias em nossos tempos, como nós vimos trabalhando durante todas essas lições anteriores, e aqui eu deixei uns 4 livros aí para nos auxiliar nessa luta. Para concluir, a conclusão diz assim: jovens, precisamos entender que não existe cristianismo sem sofrimento. A perseguição virá a todo momento. Os ataques serão constantes, mas não devemos desanimar. Assim como a igreja de Tessalônica, precisamos perseverar até a volta do Senhor. Enquanto isso, sejamos firmes na palavra e engajados nos argumentos de defesa da nossa fé, com a esperança que em breve receberemos a nossa coroa. Tudo bem, professores? Então essa foi a lição 5. Tem muito mais conteúdo na lição, a gente tratou de alguns pontos específicos, e aí a partir disso você pode ler esses livros, você pode ter materiais que podem te auxiliar ainda mais na preparação da sua aula, ok? Agradeço você por estar assistindo esse vídeo, espero que ele seja uma bênção para a sua vida. Até a próxima aula.